Então, olá de novo. Boa noite. Olá, o pessoal lá de baixo. Boa noite. Não tinha escutado olá ainda. Hoje é uma noite muito especial, né? Aliás, um dia inteiro. Vocês sabem por que hoje é um dia especial? Festival de Vesak. Vesak. É a lua cheia de março, de maio. Vocês já viram a lua hoje? Eu não vi ainda. Tá bonita ou tá atrás das nuvens? Tá meio coberto. Tá bem visível assim? Vocês sabem o que significa o dia de hoje, Vesak? O nome certo é Vaishakha. Em sânscrito, Vaishakha. Vaishakha é simplesmente o nome de um mês. Como janeiro, fevereiro, março, lá no calendário hindu, Vaishakha. Que com o tempo, por vício de linguagem, assim, né, foi se tornando Vesak. Mas a palavra em sânscrito não é Vesak. Vesak não tem nada a ver. É Vaishakha. Mas todo mundo fala Vesak, então ficou Vesak. Hoje nós estamos comemorando Buda. Ninguém sabe assim exatamente se foi o nascimento, a morte, assim. Ninguém sabe. Foi 500 antes de Cristo. Não tinha registro, não tinha nada. Assim, ninguém sabe nem se foi esse o ano, né? Mas o pessoal assim estabeleceu comemorar hoje na lua cheia de Vesak, Buda. Então hoje é o dia que nós temos que pensar nele. Ele é pouco famoso aqui no Ocidente, não tão pouco famoso assim, né? Todo mundo conhece, mas não sabem profundamente sobre ele. Mas foi um grande avatar. Olha o símbolo dele aqui, nosso Buda. Então só da gente pensar nele já é bom, muito bom. Então só da gente falar, a palestra de hoje não vai ser sobre ele não, é só para dizer que nós somos privilegiados de escutarmos assuntos transcendentais no dia dele. Lá no Oriente, principalmente na Índia, no Tibete, hoje é uma grande festa e todo mundo lá hoje medita em Buda, para se conectar com a iluminação dele, por gratidão a ele. Só de se lembrar dele já é muito bom. Só de nós estarmos falando aqui no nome dele já é espetáculo. Então vamos começar a noite de hoje, né? Nos conectando com esse ser transcendental. E gratidão por ele ter aceitado viver nesse planeta em forma de gente no corpo de um homem chamado Shakyamuni. Alguns conhecem como Gautama e outros como Siddhartha. Mas quando Shakyamuni atingiu a iluminação, ele passou a se chamar o Buda. Buda é uma palavra em sânscrito que significa aquele, é o conhecedor, aquele que tem o conhecimento. Buddhi é inteligência. Buda é aquele que tem Buddhi, que tem a inteligência. O conhecedor. Que maravilha, né? Todos nós, quando saímos daqui, hoje vamos olhar a lua e falarmos: nossa, que maravilha. E hoje vamos tratar de um tema de Karma Yoga. Vocês viram lá na chamada da casa o título da palestra de hoje? É autorrealização. Autorrealização é o seguinte: é que quando o Michael pediu para eu definir o tema, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar. Aí eu falei autorrealização porque eu posso falar qualquer coisa. Mas aí, o tema, toda vez que vocês viram uma palestra minha assim, iluminação, transcendência, então é porque eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar. Mas nós vamos tratar de um assunto, uma parte do Bhagavad Gita que trata de Karma Yoga. Karma Yoga é um estudo que Krishna faz sobre o mundo das ações. Karma, em sânscrito, significa ação. Só isso. Não significa ação negativa, uma consequência, uma punição, algo que nós estamos vivendo de ruim. Não é isso. Karma é ação. Então eu estou correndo, estou fazendo um karma, estou fazendo uma ação. Eu estou lendo, comendo, dormindo. Tudo isso é uma ação. Tudo isso é um assunto de karma nos Vedas. Eu estou falando aqui palavras assim esquisitas para vocês. Falei Bhagavad Gita. Todos vocês sabem o que é Bhagavad Gita, né? Nós aqui na casa fazemos um estudo todas as quartas sobre esse livro.
e sobre a filosofia de Krishna e a filosofia dos Vedas. Krishna é esse aqui que está aqui atrás. Toda quarta-feira, que é depois de amanhã, né? Então, Bhagavad Gita é o nome de um livro. Está escrito aqui, ó, Bhagavad Gita. Essa é a miniatura, né? Usar óculos com lente de aumento para ler isso aí, é só para enfeitar. Então, o Bhagavad Gita nos ajuda, quer dizer, nos faz com que nós nos libertemos. É um processo de libertação. Libertação de quê? Tem várias coisas no nosso mundo sentimental, intelectual, várias coisas em nós que nos aprisionam. Várias coisas que nós vivemos no dia a dia. Como assim nos aprisionam? Nos impede de sermos felizes. É simplesmente isso. Que nos tira a paz. Então, isso é um aprisionamento. Segundo o grande Buda, o nosso maior aprisionador somos nós mesmos. A gente acha que é o governo, então os traficantes de drogas, mas Buda disse, somos nós mesmos. Nós, os traficantes existem, os governos corruptos existem. AIDS e outras porcarias mais existem também. Mas nós sofremos por um aprisionamento nosso. Uma pessoa pode estar com AIDS e não sofrer. Não estou dizendo sofrer fisicamente, não. Fisicamente vai sofrer. Mas uma pessoa pode estar com AIDS, com câncer, pode viver uma vida infernal e não estar em sofrimento, estar em paz e feliz. Então, não são as coisas do mundo que nos causam aprisionamento. Nós mesmos somos os nossos aprisionadores. E o Bhagavad Gita é um processo de libertação que faz com que a gente viva nesse mundo libertos. Libertos de quê? De nós mesmos. Então, pode acontecer o que for, até mesmo a minha morte, até mesmo a morte de cada um de nós, e nós estaremos sempre em paz. Os nossos familiares podem morrer, nossos entes queridos, nossos animaizinhos de estimação, e nós choraremos por eles, mas estaremos em paz. Ah, isso é impossível. Não é possível, não. É possível. Demora um pouquinho. Mas é possível e é muito bom. Quem aqui, que está aqui, é da turma de quarta-feira? Uau! Então, isso que eu estou falando é mentira ou é verdade? Que bom. A vida não fica melhor? E fica melhor por quê? Porque o mundo exterior se transforma e se torna melhor? O mundo é o mesmo. Mas nós nos tornamos melhor. E a vida fica melhor. Chega ao ponto de detalhes. Isso aqui é esse aparelho que eu estou tocando música, é um negócio que armazena um monte de música, mais de 2.000 músicas aqui. Aí em casa, iPod. Aí eu gravo um monte de música nele. Em casa, como lá não pega a rádio, né, tem essa montanha aqui, então as ondas de rádio não chegam lá. Eu fico escutando esse iPod aí. Aí tem dias, olha só que interessante, que eu acho as músicas todas chatas. Isso já está gravado há mais de 2 anos aí. Nossa, que saco essas músicas. Aí, às vezes, assim, eu venho aqui, dou aula, assim, na quarta-feira, e aí na quinta-feira eu toco o mesmo iPod e acho tudo legal. A vida fica melhor, o iPod é o mesmo. Eu aqui vario. E uma das coisas que nos aprisiona são as ações, o karma, as ações. E isso é o que nós vamos tratar hoje. Como assim? Tem alguns lugares vagos, mas ainda tem númerozinho? Senão eu falo para o pessoal de baixo, eu subir aqui. O pessoal do passe. Ah, o pessoal do passe está vindo, né? Ah, que bom. Então, como é que as ações podem nos aprisionar? É muito simples. Você já... A gente está legal, aí daqui a pouco a gente chega no nosso trabalho, começa aquele mundo de atividades para fazer, mundo de ações, né? E a gente começa a ficar um pouco agoniado. Não é? Ou então a gente chega em casa com aquele monte de coisa para fazer, aquele monte de louça na pia para lavar. A gente esquece, né? A gente, vou dormir.
Aí ainda tem esse monte de louça para lavar, e a gente começa a ficar um pouco agoniado diante do mundo das ações. Todo mundo passa por isso, né? Começa a ter aquele monte de coisa para fazer, e a gente começa a perder a paz. Vocês não passam por isso? Sempre? Caramba, a gente passa por isso todos os dias. A gente acha até que isso é normal. Um exemplo que eu sempre dou: quando a gente está com pressa, a gente anda então rápido pela rua para chegar em algum lugar, não é? Isso é uma ação, andar rápido pela rua. É uma ação. Aí todo mundo anda rápido pela rua, mas assim. Aí vocês vão falar, claro, mas se está com pressa tem que andar assim. Meio assim, meio com os olhos arregalados. Isso aqui um pouco espremido, né? Os maxilares espremidos um contra o outro, né? São aqueles sintomas típicos, né? Sobrancelha levemente contraída. Esses são sintomas externos, mas internos tem muitos sintomas. Então vocês vão falar assim, mas isso é normal. Se a gente está com pressa, a gente já fica um pouco afoito mesmo. Não é normal, não. Eu sempre falo, uma coisa é a gente praticar a ação, andar rápido, estarmos com pressa. A outra coisa é nos afobarmos por essa ação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo mundo, quase todos os dias, tem alguns momentos de pressa. Façam esse exercício então. Percebam isso agora de agora em diante. Toda vez que cada um de vocês estiver com pressa, percebam como os nossos sentimentos variam. A gente começa a perceber que a gente está sem horário, a gente começa a ficar mais tenso. Redação de concurso público, né? A gente faz, e faltam 10 minutos, ainda tem que escrever 10 linhas. A mão começa a tremer. E aí nosso rendimento cai. Nós vamos falar, natural. Faltam 10 linhas, e ainda tem que... Faltam só 10 minutos, não dá. E a gente começa a ficar mais... Mas o Bhagavad Gita diz, não é assim. A gente pode fazer as coisas com pressa, sem sermos afetados pela ação da correria. Vocês acham que isso é possível? É possível. Nós estamos assim, com pressa, e aquele elevador que não chega nunca. É possível esperarmos aquele elevador em paz. Vocês acham que isso é uma boa pra gente? Claro que é uma boa. Evita queda de cabelo, evita gastrite, provoca o rejuvenescimento da pele. Tudo isso está escrito nos Vedas, hein? O rejuvenescimento da pele não é nem o não envelhecimento, é o rejuvenescimento. Está escrito, inclusive, deixa as unhas mais bonitas. E deixa o sentido do paladar mais sensível, que a gente sente melhor o gosto dos alimentos. Isso não é incrível? Então, esse processo do estudo transcendental não é também uma medicina preventiva? Claro que é. Pessoas que entram nessa onda adoecem menos, vivem melhor, porque vivem com uma qualidade melhor. Mas a galera aqui, do Brasil e do Ocidente em geral, não curte muito a medicina preventiva, curte a medicina repressiva, adoram o antibiótico. Rivotril, então, faz o maior sucesso. E pagam caro por isso. Mas ninguém quer pagar nada por uma coisa preventiva, por um conhecimento transcendental. E isso resolve muito. Não somos contra a medicina preventiva. Se a doença existe, já está instalada, a gente tem que usar mão dela. Mas vocês não concordam que a gente tem que usar a preventiva? E mesmo com uma doença instalada, essa medicina transcendental é até capaz de melhorar os sintomas, em alguns casos até curar uma doença. Isso é uma aula, são 3 aulas sobre isso. Mas acreditem, é capaz. Não tem seres que curam? Então, olha só. Eu vou dar aqui alguns exemplos de aprisionamento às ações. E os assuntos hoje vão ser só esses. Aprisionamento ao mundo das ações. Então vamos aos exemplos, tá bom? Primeiro vai ser assim, o aprisionamento aos propósitos. Eu vou ler os versos do Bhagavad Gita
que eu vou abordar hoje aqui. É no capítulo 3, verso 17 a 21. Verso 17. Mas a pessoa cujo prazer está somente no Atman, cuja satisfação está no Atman, e cujo contentamento está somente no Atman, para ele o a ser feito não existe. Certamente para ele não há qualquer propósito na ação, tampouco na não ação, aqui neste mundo. Nem quaisquer dos seus objetivos depende de qualquer ser. Portanto, sem apego, sempre, realize a ação conforme o seu Dharma, o seu dever. Pois realizando a ação sem apego, a pessoa alcança o Supremo. De fato, Janaka foi o rei Janaka, e outros alcançaram a perfeição através da ação. Considerando a proteção do mundo, você deve agir. Tudo que o melhor dos homens faz, exatamente assim farão os outros. O que ele estabelece como exemplo, o mundo segue. Um dos aprisionamentos da ação: o apego aos propósitos. Todo mundo age com algum propósito, não é? Geralmente. Nem sempre, mas geralmente. Coisas simples do dia a dia. Então, vamos criar um propósito aqui. Eu vou a uma reunião, a uma festa, uma reunião social, não é reunião de trabalho não, uma reunião social com música linda, olha só. Uma reunião de trabalho, uma reunião de lazer, uma reunião com os amigos, na casa de um amigo. O propósito é esse, um propósito simples. Maravilha. Legal. Aí eu vou vestir a roupa. Aí eu vou para o elevador. Aí o elevador não chega. Aí no elevador. Aí eu vou ligar o carro. Aí o carro não liga. Faz aquele barulho terrível. Beleza. Aí depois do 10º ticket, como vocês acham que eu já estou? Aí pego o carro, vou pra rua. Trânsito. Ainda sou parado na lei seca. Ainda bem que parou antes, não na volta, né? Aí eu sou parado na lei seca. Aí fico um tempão. E não chego nunca na casa do meu amigo. E aí, a gente não fica agoniado? Todos nós ficamos agoniados? Ficamos ou não ficamos? Ficamos. Porque o importante para nós é a gente chegar ao nosso propósito, que é uma reunião legal na casa do nosso amigo. E aquelas coisas todas que estavam acontecendo estão atrapalhando o nosso propósito. E na nossa mente a gente diz, não pode falar palavrão, né? Hoje não pode ter, o Adriano está gravando. A gente faz, nossa, que saco. Que chato. Que chato. Então, e aí a gente começa a ficar mal. Aí a gente chega na casa do nosso amigo. A gente fala assim, ufa, que bom. Pode até ser que a gente fique bem na reunião, mas geralmente, isso os Vedas dizem também, geralmente, quando o universo permite que a gente viva o nosso propósito, depois de vários imprevistos, então o tema desses exemplos são os imprevistos. Depois de vários imprevistos, se a gente vivencia mal os imprevistos, geralmente, quando o universo permite, que às vezes não permite, que a gente viva o nosso propósito, a gente vive mal. Não é sempre, mas geralmente. E provavelmente, mas não é certo, provavelmente a gente vai ficar na casa do nosso amigo lá, no meio da festinha, mas a gente não vai ficar legal. A gente não vai ficar numa curtição bacana, numa vibe boa. Ah, mas a festinha do nosso amigo é uma coisa boba, mas isso não tem nada demais, poxa. Tudo bem, tá legal.
Então, meu propósito não é mais ir na festinha de um amigo, é meditar. Meditar em Deus. Meditar na luz de Buda, no festival de Vesak. Me conectar com o grandioso Buda. Aí eu vou sentar para meditar. Aí o vizinho põe aquela música alta. Oh, meu Deus, assim eu não vou conseguir. Assim não vai dar para meditar. Porque às vezes ele não põe uma música tão bonitinha como essa, né? Além da arco-íris. Então, estão escutando? Dá para pegar pelo microfone a musiquinha? Ó. Aí o que acontece? O celular toca. A gente esqueceu de desligar. Para meditar tem que desligar tudo. Aí a gente fala, ah, que chato. Aí os nossos maxilares já estão mais contraídos, a nossa perna começa a fazer esse movimento aqui, né? Que é proibido na meditação, esse movimento, né? Que todo mundo faz, né? Vocês não fazem sempre esse movimento aqui? Normal, né, na gente, né? Isso é muito ruim. Aí a gente começa a se irritar. Finalmente conseguimos o silêncio. Eu juro para vocês, quando vier o silêncio e a gente se empenhar na meditação, a gente não vai conseguir. Não vamos. Não estamos mais no clima. Da mesma forma, lá na casa do nosso amigo, também a gente não estava mais no clima bom. Para a gente produzir bem, para a gente ser um ser de luz, a gente tem que estar com luz aqui dentro. Senão, tudo que a gente viver sem essa luz vai ser ruim. Tudo que a gente viver com a luz será bom. Então, se eu for meditar, o vizinho toca música alta e o meu celular toca, mas se eu ficar em paz diante de todos esses imprevistos, a meditação será boa, mesmo com todos os imprevistos. Olha, pensem. Se eu quero muito meditar, né? Meditar é uma coisa transcendental. Mas se eu me irrito com os imprevistos, eu sou um ser transcendental ou sou um ser decaído? Estou radicalizando um pouco. O que vocês acham? Ainda decaído, né? Porque se aconteceram aqueles imprevistos e eu me irritei, quem olha de fora fala, Marcelo é um ser transcendental. Ele quis meditar. Ele se preocupa em meditar. É claro que isso é bom. Querer coisas elevadas é bom. Mas não é isso que define a nossa transcendência. Não é eu querer meditar. Então, os imprevistos que aconteceram e o meu relacionamento com os imprevistos é que vai definir o meu grau de transcendência. Viu? Temos uma fotógrafa aqui, que chique. Então, ó, o PT no cabelo, viu? Então o nosso relacionamento com os imprevistos, estes vão definir a nossa transcendência. E não eu querer ou não querer meditar. Estão entendendo? Quem quer meditar? Eu, não é isso? Eu. É o meu desejo. É isso que eu quero. Quem me dá os imprevistos? Eu? Não, eu não sou maluco. Eu não vou me dar os imprevistos. Alguém, o acaso, a sorte, o azar, o universo, Deus, os anjos. Tem gente que diz, imprevisto é coisa ruim, então quem dá é Satanás. Pode até ser, mas não sou eu. Mas pelos Vedas, tudo vem de muito alto.
com um único propósito: a nossa autorrealização. Eu tinha que falar autorrealização em algum momento para justificar o título. A nossa autorrealização. Então, olha só isso que eu falei. Tudo acontece para justificar a nossa autorrealização. Eu sempre seguro isso. É um símbolo de Krishna na cabecinha dele. Isso que eu estou falando aqui são as palavras dele. Então, vou repetir. Tudo que acontece na nossa vida, no universo, tudo acontece com... Não precisa andar baixadinha, não. Tudo acontece com o propósito da autorrealização. E no caso das ações, acontecem principalmente os imprevistos. Pensem nisso, gente. O universo nos dá como um teste, como um treinamento para a transcendência, no mundo das ações, os imprevistos. Aquilo que nós não desejamos. E aquilo que atrapalha o nosso propósito. Não importa se a ação é nobre, como meditar, ou dita não nobre pelas pessoas, ir à festa de um amigo, entendeu? Vocês estão percebendo o exercício que vocês vão fazer durante a semana? O pessoal que está acostumado a estudar nas quartas-feiras sempre leva exercício para casa. Esse já é um exercício de casa para vocês. Nessa semana, vocês vão ficar de olho nos imprevistos. Os imprevistos. O propósito vem da nossa vontade, do nosso desejo. Os imprevistos vêm de Deus. Sentir isso que eu estou falando é muito bom. Pausa para vocês pensarem nos imprevistos. Estão pensando? Estão pensando se vocês se irritaram com eles? Há pouco tempo não, uns 2 ou 3 meses, eu atendi uma empresária. E ela falava assim, eu dei até esse exemplo lá na turma de quarta-feira. Ela falava assim: caramba, eu tenho muita coisa para fazer, muitos clientes, muita coisa, assim, muitos projetos. Caramba! E aí apareciam algumas coisas no estômago, sei lá, não sabia como que era aquilo. Foi o médico, né? E o médico passou uma série de exames, muitos exames. Aí ela falou: Marcelo, tem esses exames todos, mas que saco, isso tem impedido de eu fazer as coisas assim. Não pode, isso não pode acontecer, tudo não pode. Vocês estão entendendo o processo decadente nela? Realmente, aqueles exames médicos todos são um saco, né? Primeiro tem que ir no médico para pedir a receita, né? O pedido do exame. Depois tem que ir no laboratório fazer o exame. Faz, já tem que inventar tudo. Aí depois volta no consultório de novo para entregar o exame. Porra, um passo para fazer uma coisa são 3 passos. É um saco isso, né? Muito burocrático, muito estranho. Não sei nem como, não tem sugestão para ser diferente, mas que é um saco, é. E se tem vários exames com especialidade de médico diferente, né? E médico é assim, né? Cada médico tem uma especialidade. Um está do ouvido esquerdo, outro do ouvido direito, um do nariz, outro da boca, outro da orelha. Assim, cada um médico diferente, né? Então realmente demora um tempão. E ela se irritou profundamente com aquilo. Falei assim: Marcelo, quando eu vou poder voltar às minhas atividades normais? Quando? Porque isso está me incomodando. Eu quero que você me diga, jogue cartas aí, joga o tarô para ver se sai enfocado alguma coisa aí. Eu quero ver, eu quero saber, eu quero que você me ajude a isso. Quando eu vou voltar para a minha vida normal? Aí eu respondi para ela: a sua vida normal é essa. É que você não está aceitando isso. Você vai ficar sofrendo por esses exames e por essa correria e por tudo que está atrapalhando no seu mundo de empresário. Então, daqui a pouco, além de fazer os exames da barriga, vai ter que contratar um psicólogo também. Vai piorar. Estão entendendo a situação? E estão entendendo que nós fazemos exatamente isso todos os dias?
achando que é uma coisa normal, achando que é uma coisa normal. E Krishna, nos ensinamentos do Bhagavad Gita, ele curte muito isso, as coisas que nós achamos normais. Ele pega esse ponto e diz: preste atenção nisso, que você vive todos os dias e nem percebe que isso é um exercício dado de muito alto para você, para a sua transcendência. E você vive isso no seu dia a dia e nem percebe e deixa escapar todos os dias, mais de 50 a 100 oportunidades de transcendência, todos os dias, de 50 a 100 oportunidades por dia, nós deixamos escapar. Para a gente não deixar escapar, a gente tem que ter a mente treinada. Temos que ficar espertos, não é isso? Para termos a mente treinada, o que Krishna diz que a gente tem que fazer? Ter contato periodicamente com conhecimento transcendental. Eu trouxe até essa figura aqui, que é Saraswati, que simboliza o conhecimento transcendental. Então, periodicamente, nós temos que ter contato com esse conhecimento. Só para a gente falar assim, para a gente mesmo. Ih, é mesmo, olha, eu tenho que me lembrar do dia a dia dessas coisas. Ih, caramba, é mesmo. Tem essa correria e tudo. Ih, eu tenho que tirar disso um bom proveito. Ih, porque se a gente não tiver esse contato com o conhecimento transcendental, o que acontece? O mundo material nos domina. E nós, rapidamente, facilmente, nos deixamos envolver pela mentalidade material, em vez de aplicarmos uma mentalidade espiritual sobre os fatos materiais. O legal do Bhagavad Gita é isso. É uma literatura prática. A gente pega um fato material e põe nesse fato um raciocínio espiritual. Mas o ser humano, naturalmente, não é assim. Naturalmente, o ser humano é: eu quero aquilo. Uma criança não é assim? Uma criancinha. Eu quero isso. Não dou. Não é assim? O ser humano já nasce com essa índole, aprisionado nos seus propósitos. Poderia ser diferente. O ser humano poderia já nascer com uma consciência transcendental. Uma criança, quando os pais dizem: não, meu filho, isso não. A criança: Mas o ser humano não é assim. Aí acontece que com 50 anos a gente faz a mesma coisa. Só que a gente não faz. A gente faz. O cara me atrapalha o meu propósito. Safado, nojento. Assim. Aí a gente morre assim. Aí nasce de novo. Aí fica nessa roda. O nome dessa roda, pelos Vedas, é o Sansara. A gente fica nesse Sansara por muito tempo. Por muito tempo. Até que um dia a gente vem aqui no Padre Pio, na lua de Vesak. Tudo acontece com um propósito divino, entendeu? Para que a gente mude, não o nosso dia a dia. É claro que a gente tem que melhorar o nosso dia a dia. Mas para que a gente mude, principalmente, a nossa visão sobre as coisas do nosso dia a dia. E para que a gente faça disso de 50 a 100 exercícios transcendentais por dia. Vocês acham que se a gente fizer de 50 a 100 exercícios transcendentais por dia, no final da nossa vida, a gente não vai ter no próximo nascimento uma mente e uma inteligência mais privilegiados? É claro que sim. Vocês vão dizer que isso é impossível, mas a criança já vai nascer com outro nível. Talvez até não como um ser humano, talvez em outras esferas, ou talvez como um ser humano num estado búdico.
Quer ver um imprevisto bem legal? Imagina que nós temos um propósito muito bom. Então nós vamos sair a pé para fazer pregações. Nós vamos falar sobre o Pai. Então, qual é o nosso propósito? Falarmos para as pessoas sobre o Pai. Sobre a transcendência, a autorrealização. Isso não é uma coisa boa? Mas aí, as leis locais têm algumas coisas assim contra isso. E aí, a gente só quer dormir e acordar no dia seguinte e continuarmos com a nossa caminhada de difusão do conhecimento transcendental. Esse é o nosso propósito. E aí dormimos. Mas no meio da noite chegam policiais escondidos, nos capturam e nos põem numa prisão. E a gente diz: que chato. Se formos medrosos, morreremos de medo, né? Mas vamos supor que não somos mais medrosos, já passamos por esse samsara. Nós estamos completamente envolvidos no nosso propósito de difusão do conhecimento. E os soldados dizem: você vai ficar aí preso. E a gente diz, vamos supor que a gente já passou a etapa do medo. Caramba, eu só queria continuar a difusão do conhecimento transcendental e não vou poder. Estou aqui preso. E da prisão chegam outros soldados bem mais safados, nos tiram dali, nos baixam o cacete e nos matam. Aí a gente vai subir lá e vai falar lá com o santo que vai receber a gente lá. Ô, porra! Que coisa chata é essa? Eu só queria fazer coisa legal, o soldado veio, me desceu o borrachão, e depois me tiraram lá e me mataram. Isso não é bom? Vocês já estão sacando a analogia, não estão? Mas ele agiu dessa forma. Não é um imprevisto os soldados o terem capturado? Não é um imprevisto ao propósito dele terem prendido e terem o matado? O propósito dele não era ser morto, era difundir Deus. E alguém disse, quando ele estava para morrer: está tudo acabado. E acho que ele respondeu, ou alguém respondeu: não, isso é o início. Vocês estão entendendo que o imprevisto, quando ele pode ser recepcionado pelo nosso cérebro, pelos nossos sentimentos, de uma forma transcendental? E quando ele foi morto, de fato, ele não continuou a transmitir sua mensagem transcendental. Não, ele morreu. Mas não era isso que importava a ele. Qual é a única coisa que importava a ele? O amor a Deus. E preso e condenado, e no caminho para a sua morte, ele, sabendo que não ia mais realizar o propósito dele, manteve inabalável o seu amor que tinha no coração. Então eu pergunto: ele foi aprisionado pelo mundo das ações, ou ele era o senhor do mundo das ações? Vocês estão dormindo?
Ele era vítima do mundo das ações, ou ele era o senhor do mundo das ações? E os líderes dizem: nós, seres humanos, todos, somos escravizados pelo mundo das ações. Se acontece um simples imprevisto, esse imprevisto nos altera. Somos escravos do imprevisto. Mas Jesus não era escravizado pelos imprevistos. Aconteceu um imprevisto terrível com ele. E ele se manteve em paz. Um amor enorme no coração. Mesmo tendo fracassado na sua missão de difusão. Mas isso não importava para ele. Essas pessoas que ficam inalteradas diante das armadilhas, entre aspas, do mundo das ações, são libertas do mundo das ações. Que pela linguagem védica, este é aquele que se libertou do karma. Então, se libertar do karma não tem essa visão que nós damos, assim, zerar o karma, assim. Se libertar do karma, segundo os Vedas, é isso que eu estou explicando aqui. E essas pessoas que se tornam os senhores do mundo das ações, depois de um certo nível de transcendência, eles podem até manipular o mundo das ações. Manipular fisicamente mesmo. Vocês estão percebendo como nós somos ainda não tão transcendentais assim diante do nosso mundo das ações? E vocês estão percebendo o quanto nós precisamos do conhecimento transcendental? Estão? E não é um privilégio a gente estar escutando essas palavras tão simples, mas tão transformadoras da nossa vida? Não é um privilégio estamos escutando isso? E eu juro para vocês, se nós adotarmos esses simples ensinamentos na nossa vida, nós mudaremos de qualidade de vida. E aos poucos nos tornaremos os senhores das ações e não os escravos dela. Esse é o segredo das pessoas produtivas. As pessoas que melhoram o mundo. Não são aquelas apegadas ao propósito. Isso é incrível, hein? Não são as pessoas apegadas aos propósitos que melhoram o mundo. São as pessoas que têm um enorme amor no coração diante dos imprevistos. E esses imprevistos pode ser qualquer coisa. Por mais, eu falei a história de Jesus, né? Que você falou, nossa, essa história de Jesus, gente, pode ser qualquer coisa. Vai que a gente está paquerando, a gente está adorando aquela garota que a gente está muito afim. Aí, a gente combina de se encontrar. Encontro, tchau. E aí, poxa, onde é que ela quer? A gente vai num lugar só da gente. Não, em casa, pronto. Foi na minha casa, pronto. Aí, foi lá em casa. Puxa, estamos só nós dois aqui. Aí ela fica fazendo um jogo duro danado. Aí eu, tá bom, é só jogo duro. Mas não persiste. Só falou, Marcelo, mas que assunto fútil. Gente, é isso. Nas coisinhas que a gente diz que é fútil, para Deus não tem nada fútil. Tudo é um exercício transcendental. Aí acontece que ela não estava só de joguinho durinho não, de charminho não. Ficou assim por 3 horas e depois foi embora. E ainda bebeu o meu vinho. Aí a gente fica odiando. Aí, se a gente se relacionar mal com essa situação, o que acontece? O que acontece? Vocês estão notando que isso não é transcendental?
Jesus não agiria dessa forma. Mas Jesus chamaria a menininha para casa dele? Ah, acha que não? Bom, tudo bem, tá legal. Aí, ó. Como a gente tem que agir nessa situação? Nem preciso explicar, vocês já entenderam, não é? Para Deus não importa se vão aparecer soldados e nos aprisionar diante de um motivo transcendental, ou se Ele vai colocar, e tem 1000 mulheres para ir se encontrar com a gente. Ele colocou aquela que vai te rejeitar, que Deus sacana. Aí a gente perde a nossa conexão de amor, entendeu? Não pode. Porque o propósito daquela menina não era estar ali só para dar para você. O processo transcendental daquela menina, o motivo material é esse. Mas o motivo espiritual que nós temos que colocar sobre aquele fato material é muito elevado. Foram seres muito elevados que, dentre milhares de seres, eles colocaram aquela para ficar ali com você, porque você precisava daquela experiência. E aí nós seremos seres de amor ou não. Entendendo como isso pode ser aplicado em qualquer situação, não precisa ser transcendental. Tá bom? E sobre as nossas missões aqui nesse planeta. Por exemplo, a gente nasce com uma missão, não é? Assim, as pessoas dizem isso. O que vocês acham? Aí diz assim, uma mulher diz, eu tenho uma missão de ser mãe. Outra pessoa diz, sei lá, eu tenho uma missão de difundir o Bhagavad Gita. Eu tenho a missão de ser um bom médico. Eu tenho a missão disso, daquilo. E agora? Isso é legal? Sabe que muita gente me procura para saber qual é a missão? E agora? Qual é o nosso relacionamento com a nossa missão? Aquilo que a gente tem que fazer, que ninguém mais pode fazer, só a gente mesmo. O que vocês acham? Eu nasci para salvar o mundo. Não precisa tanto, né? O que vocês acham disso? Gente, é a mesma coisa. Quem é que diz pra gente a nossa missão? A gente mesmo, né? Ou Deus manda um Facebook pra gente? A gente mesmo diz. De acordo com os nossos dons, com as nossas intuições, com nossos desejos, principalmente. E os Vedas dizem, para uma alma autorrealizada, não tem isso. A missão está no dia a dia. A missão é aquilo que eu estou vivendo aqui e agora. Essa é a missão. A missão da nossa vida está no aqui e no agora. E mais nada. O apego à missão gera uma população de pessoas deprimidas, frustradas, porque quase ninguém consegue atingir a missão que acha que tem. Eu, por exemplo, gastei muito tempo da minha vida achando que eu nasci para salvar o mundo. Ainda bem que eu mudei de ideia, não nasci para porra nenhuma. Eu nasci, sabe para quê?
para viver o que está acontecendo no agora. E é só isso. Mas é só isso? Sim, é só isso. É fruto de uma decisão. Tudo é fruto de uma decisão. Mas se você tomou uma decisão, está vivendo uma situação, é aquela situação que é a sua missão no momento. Fruto de uma decisão. Eu decidi chamar a garota para ir lá para casa. Foi uma decisão minha. E ela aceitou, foi uma decisão dela. E o porteiro decidiu interfonar, foi uma decisão dele, mas também uma obrigação dele. Tudo foi fruto de uma decisão. E resultou em quê? Numa experiência transcendental. De quê? Imprevistos. Vocês estão entendendo que a vida é tão mais simples do que a gente cria, que nós criamos um processo de aprisionamento terrível para nós? A missão está aqui e agora. Olha, eu vou dar um exemplo de uma pessoa assim que eu atendi, foi um atendimento. Uma garota, acho que tem uns 30 anos assim. Ela tinha um excelente propósito, escrever mensagens positivas, né, e reunir um grupo por causa disso, mensagens bacaninhas. Colocou uma florzinha em cada mensagem e saiu em praça pública assim, com aquele grupo, distribuindo mensagem para as pessoas normais que estavam passando por ali, principalmente para os idosos assim, que estavam sentados na praça. E aí o que aconteceu? Isso não é uma coisa boa? E ela fez isso. Ela perguntou: Marcelo, o que você acha desse processo? Eu falei: acho desse projeto. Eu falei: acho ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Acho transcendental? Eu falei: sim, sim. É bom para as pessoas? Sim, claro. Todo mundo vai gostar de mim. Eu falei: claro que é bom, muito bom. É ótimo. Aí eu falei: muito bom, muito bom mesmo. Parabéns, parabéns, estou orgulhoso de você. Aí eu falei: mas vamos conversar mais um pouquinho. Aí eu olhei o mapa dela, estou olhando o seu mapa astrológico, né? Eu estou te sacando, mulher, estou te sacando. Aí joguei umas cartinhas, eu falei: aí saiu o diabo, eu falei: estou te sacando, saiu o diabo, por que saiu o diabo? Aí o diabo é uma das cartinhas do tarô, né? Aí eu falei: vamos conversar, como é o seu trabalho? Ah, eu sou gerente de um setor lá. Tá bom, então você está feliz do seu trabalho? Estou, tem que produzir muito, tudo, mas estou feliz. Já negócio de computador, hein? Ela falou que ela tem alguns estagiários. Eu contei esse caso lá na quarta-feira, já faz um tempo. Aí tem um estagiário dela que não é muito inteligente. Então não é o cara uma burra do mundo, mas não é muito inteligente não. Mas ele é muito exigente, né? E o cara não entende as coisas de primeira. Sabe aqueles caras que tem que repetir 3 vezes a mesma coisa? Já sabe que é assim, já repete. Mas não, ela fala, faça na... Aí ele vai, claro, ele faz errado. Não é na capacidade dele, ele faz errado. O que acontece? Eu falei assim: qual é o nome dele? Eu puxei para ele, entendeu? Qual é o nome dele? Quantos anos ele tem mais ou menos? Eu só queria que ela fixasse a cabeça nele, entendeu? Ele está lá há quanto tempo? Comecei a fazer muitas perguntas sobre ele. Na verdade, eu estava interessado nele, estava interessado na postura dela. E reparei que ela começou a mudar de humor. Ele é novo lá na empresa, mas é um saco, porque sei lá o que, porque o garoto não entende nada. É absurdo, eu não gosto de falar as coisas 2 vezes. O garoto não entende nada. Qual é a missão que ela acha que tem na vida? Distribuir a mensagem transcendental. Super transcendental. Aí o que Deus dá para ela? O que Deus dá para ela? O estagiário, que vai mostrar para ela justamente o que não existe nela de transcendental. E ela nem percebe. Depois que ela acabou de falar isso, eu falei: não posso falar o nome. Eu já ia falar o nome. Fulano, mas ela não é daqui não, nem é da turma, viu? Assim, mas e aquela sua missão lá de distribuir coisas na pracinha e tudo? É legal? Você está numa transcendência boa? Toma, Marcelo. Ela diz que está.
Incrível como ela não enxerga. Se ela enxerga, olha só, levando para a vida como um todo. Qual é a missão da vida dela? Transmitir o conhecimento transcendental. Mas o que Deus dá para ela, o que vocês acham aqui entre nós? Só entre nós aqui, ela não está ouvindo. Mas o Adriano vai gravar no DVD, né? Vai que chega nela, né? Tomara que chegue, mas eu não falei o nome dela, né? Tudo bem. Então, põe para vender esse DVD aí, vai que chega na mão dela. Eu vou deixar na portaria dela. Assim, só. O que você acha? O que vocês acham aqui? O que é mais importante para ela no coração dela? Vindo de Deus. A missão dela de difusora das palavras transcendentais, de amor, de fé, de otimismo, ou uma postura menos arrogante diante da realidade, que é mostrada ali por aquele estagiário. O que vocês acham que para a evolução dela é mais importante? Pode falar. Segunda opção. Vocês acham que essa mulher é arrogante? Sim ou não? Sim. O pessoal de quarta-feira participa muito do Exalto. Vocês são meio dormiondos. Então, ela é arrogante, não é? Sim. Ela é transcendental? Se vocês fossem Deus, e não estou dizendo que não são, vocês dariam o que para ela? Um parabéns pela missão transcendental? Até daríamos. Mas, ou vocês dariam primordialmente os mais estagiários? E vocês dariam estagiários inteligentes ou burrinhos? Viu? E aí vocês iam olhar, não posso falar o nome. Ó, e aí vocês iam olhar a mulher, vocês são Deus, né? Vocês iam olhar a mulher lá embaixo. E ela não percebeu não aí, ó. E aí, ó, vamos dar mais estagiário para ela aí, ó. Aí dá mais estagiário para ela. Pô, não tá percebendo não. Cara, essa mulher não vai ter jeito não. Ela já tá com 90 anos, morreu. E aí, cara, morreu aí, ó. O que a gente vai fazer, galera? A planta tá morta. Você vai falar, não, volta, põe de novo, põe de novo essa porra lá, trabalha. Taca a estagiária aí. E lá vai ela de novo. E assim estamos nós aqui, ela trabalhando a mesma coisa, no caso dela a arrogância, trabalhando a mesma coisa, por muitos nascimentos, a mesma coisa. E aí Krishna diz, tem o véu de Maya, o véu da cegueira, o véu da ilusão, que não nos permite ver o que Deus nos mostra. Então, tira o véu. O Bhagavad Gita é um tirador de véus, entendeu? Mas a hora que ela foi para você, você é preciso que o outro tire o véu. Viu? Ela está dizendo assim, nós somos às vezes burrinhos, nós somos mesmo. E é preciso que alguém nos chegue para nos mostrar. É claro que eles dois estão certos, o casal aqui, eles estão certos, é claro. Mas olha só, se nós não tivermos olhos para nós mesmos, foi o caso, viu? Se você chegar para uma pessoa, olha, é isso, isso e isso, vê o que vai te acontecer. Ela vai se irritar com você e não vai adiantar nada. Ela está dizendo, quando alguém está em busca de uma melhoria, sim. Quando alguém realmente está em busca, realmente, e aí Krishna diz sempre, você está em busca, abra o seu coração para mim. Ele diz assim, em palavras poéticas, assim, deixe que eu roube o seu coração. Não fique você, então é Hari, o ladrão de corações.
Madana Mohana Murari Haribo, sabe aquele mantra? Madana Mohana Murari Haribo, Haribo, Haribo. Tem esse, assim, se deixe, entregue o seu coração para ele. Como? Olha, o Bhagavad Gita é um excelente roteiro. Quando o Bhagavad Gita diz, preste atenção, não na missão que você deseja, que você entende que é sua, mas no que eu, Deus, estou te dando agora. Abra o seu coração para o que eu estou te dando. E o Bhagavad Gita diz, isso é a voz de Deus, é o que Ele te dá agora. Se uma pessoa está realmente aberta para a voz de Deus, você pode falar o que você quiser. Mas tem um processo até uma pessoa realmente começar a se abrir. Até o nosso herói do Bhagavad Gita, que é o Arjuna, que é o nosso aprendiz, né? Ele começa o Bhagavad Gita aprisionado em sua própria cegueira. Só no capítulo 2, verso 7, se eu não me engano, é que ele se rende a algo maior. Mas tem um processo até chegar aí. Esse processo seria uma outra aula inteirinha, entendeu? Mas para pessoas de cabeça fechada, essas foram nossas últimas aulas lá na quarta-feira, né? As pessoas de cabeça fechada, não é? Para pessoas que são os Budas, não é isso? Então, as pessoas de cabeça fechada, não adianta. Você pode falar o que você quiser que não adianta. Tem um processo, que eu não vou entrar nesse processo. Mas o conselho que eu dou é, diante de uma pessoa de cabeça fechada, você pode dar uma insinuação. Eu sei que você está com boa vontade. Você pode falar assim, fulano, você não acha também que você deveria ver também que ele é burrinho mesmo, fulano? Você tem que ter um pouco de paciência, sabe? Às vezes as pessoas da sua empresa não acusam, ela não. Às vezes as pessoas da sua empresa, né, decaídas, podem encarar isso em você como uma arrogância, não que você seja, entendeu? Mas as pessoas podem ver dessa forma, entendeu? Assim, um leve toque. Aí se a pessoa falar assim, não. A minha sugestão é, incorpore, que bichinho? A vaquinha. E faça assim. A vaquinha é ótima. É ótimo. Aí, nunca mais. Acabou. Nunca mais. Isso é bom, hein? Então, se uma pessoa estiver muito fechada, dê um leve toque, ela diz, não, vaquinha na parada. Beleza? Mas hoje, o que eu estou falando, que essas pessoas cegas somos nós. Não é a fulana, somos nós. Nós não enxergamos esse processo de Deus. E algumas filosofias, excelentes, mas às vezes nos levam para um processo que eu sei que eu vou polemizar agora e já é para isso mesmo. Vocês podem falar assim, pode falar que eu gosto, adoro isso. Então, caridade. Fazer caridade. Aquele ditado, fora da caridade não há salvação. Agora, o Espiritismo define isso como uma das frases, um dos dogmas, né? Fora da caridade não há salvação. Um dos pilares, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Krishna fala de caridade com muitas ressalvas, viu? Com muitas ressalvas. Ele diz, a caridade é bom, é uma coisa boa. Caridade é bom. Porque torna o mundo melhor, torna a sociedade melhor, assim, nós fazemos uma ação nobre, o que é muito bom. Mas não necessariamente é um processo de evolução, não. Pessoal, não. O mundo fica melhor, é verdade. Mas talvez eu não fique. Pense nisso. Caridade é um propósito como qualquer outro. Essa menina,
a do estagiário, ela tem na cabeça dela que ela está fazendo uma caridade. E está. Mas vocês mesmos agora, como o Deus, não aprovaram muito o processo transcendental dela. E vocês mesmos a condenaram. Falando assim, ela morreu. Vocês a condenaram. E ela estava fazendo uma caridade. Se caridade fosse a salvação, ela estaria salva. Mas ela não está. Então, muito cuidado com o valor que nós colocamos na caridade. Ela falou assim, então... Ela está dizendo assim, mas fazer a caridade assim pode nos deixar assim, aumentar o nosso nível de vibração, e aos poucos a gente vai entender essa mensagem. Não. O processo para nós abrirmos, às vezes a caridade aumenta o nosso nível de cegueira e aumenta até a arrogância. Uau! Gente, o Bhagavad Gita é polêmico à beça. O que isso é muito legal, porque quebra os nossos conceitos. O objetivo é esse mesmo. Às vezes, essa menina, eu vou dar um nome a ela, porque eu vou acabar, então ela vai se chamar Maria, pronto. A Maria, assim, mas não é esse o nome dela não. A Maria, assim, ela vai continuar fazendo caridade pro resto da vida. E a caridade vai dizer para ela, a caridade, se fosse um ser vivo, ia dizer para ela, viu Maria, me faça, eu sou a caridade. Você é uma pessoa transcendental, muito boa. Aí a Maria ia olhar para a caridade e ia falar, caridade, você está certíssima, vou continuar te fazendo. Vocês não acham que isso é um processo de cegueira? Está tampando o sol com a peneira. E o sol é tão lindo. Mas ela não vê. Ela está aprisionada na sua própria arrogância. Uma roupagem espiritual. E isso é muito perigoso, porque quando a roupagem tem um tom transcendental, nos cega ainda mais. Isso, no capítulo 14, pode ser um exemplo do pessoal que já estudou, um aprisionamento em Sattva. Cada nível dos gunas, a galera que estudou, Tamas, Rajas e Sattva, tem níveis de aprisionamento. Isso pode ser um exemplo de um aprisionamento em Sattva. Muito difícil de sair. Bom, o pessoal que não estudou isso não entendeu e também nunca entendeu. Mas entenderá sim. Isso é muito fácil. Olha, vocês estão convidados para depois de amanhã, viu? Nessa mesma sala, aqui, com essa mesma decoração, mas sempre com figuras diferentes, tá bom? E é só chegar, tem que só chegar, não tem senha. É só chegar e se sentar. Que horas? Quarta-feira, às 7h30 da noite, pelo amor de Deus. Todas as quartas, às 7h30 da noite. Pessoal, 7h30 às 9h. Tá? Hoje a gente vai estar 9h30, não é isso? Vocês vão estar 9h30? É isso? Tá dizendo? Beleza. Então, é só sentar, participar e rir bastante. E praticar os exercícios do dia a dia, tá bom? Tem que praticar. E eu cobro. Assim, olha, tem que praticar. Se vocês estão praticar, sempre tem um exercício. Vocês estão vendo aqui que é uma coisa muito prática, não é? Exercício para fazer no dia a dia. Ih, Marcela, não fiz, esqueci. Não tem problema. O conhecimento periódico é para isso mesmo. Para a gente se lembrar sempre. Porque a gente esquece mesmo. Na hora da correria, do dia a dia, a gente fica... E tem que escutar isso sempre. Yogananda, vocês sabem quem é Yogananda, né? Obrigava os discípulos deles
os discípulos dele terem contato com o conhecimento transcendental 3 horas por dia. Uau! Mas isso não está de acordo com a nossa realidade, né? Então aqui a nossa realidade é uma vez por semana, o que é bem tranquilo, na minha opinião até pouco, mas é a nossa realidade. E tá bom. Estão todos convidados, tá bom? Só chegar e se sentar. Sim? Você falou um pouco sobre o carro, né? Mas você poderia falar rapidamente. Ele fez uma pergunta que é uma aula inteira. Aliás, são 3 aulas. Diferenciar karma de dharma. Eu dei uma palestra aqui só sobre dharma. Tem um DVD que o Adriano gravou. Tem um DVD lá embaixo, não tem? Tem. Que é só sobre dharma. Tem para vender? Tem. Esse da aula de hoje vai ter para vender também? Também terá. Também terá. Então vocês comprem, que isso ajuda a idade presente. Aí, para eu explicar o dharma, vai demorar um tempão. Esse dharma é uma coisa tão é muito legal. Eu quase que eu pensei, juro que pensei. É tão legal, eu pensei até em repetir hoje a palestra do dharma. Mas deixa para outra oportunidade. Vocês viram também que uma das coisas do nosso mundo das ações, que nos aprisiona, nós temos uma compulsão, esse sou eu, viu? Esse agora que estou falando sou eu. Nós temos uma compulsão pelas ações. E principalmente nós aqui do Ocidente, mas todo mundo hoje em dia é ocidental, né? Não tem mais. Mas assim, nossa, moça é tão legal. Olha. Não, essa não é uma Isso aqui, quando eu participava dessas sessões espíritas com a minha tia Hilda, uma médium maravilhosa. Ela sempre colocava o tio Alberto, né, que era o marido dela, sempre colocava essa música para começar as sessões, não é isso? Nossa, a tia Hilda já morreu, o tio Alberto também. Mas eu lembro dessa música, tão legal. Eu era criancinha, chegava lá, conversava com os espíritos, era tão legal. Gostava de conversar com um tal de irmão Amagô. Falava toda hora assim, era irmão Amagô, né? Falava de coisas transcendentais, assim. Um dia ele conversou 3 horas comigo, eu fiquei tão feliz, né? Perguntei tanta coisa para ele, não sei como ele não bateu. Perguntei tudo. Moisés abriu o mar vermelho mesmo, mas não dá para que abrir, Foi tão boa essa conversa, nossa. Você vê que eu sou louco desde criança, né? Porque conversando com o espírito. Aí o que acontece? Ó, no mundo das ações, nós ficamos sempre afobados, assim. A gente quer agir o tempo todo. Não é? Quando a gente fica sem agir, a gente entra em afobação, em desespero, isso não é bom. Aposentado, trabalhou a vida inteira, de repente não tem nada a fazer, isso enlouquece. Não precisa ser aposentado não. Assim, garotão, garotona, final de semana, combinou de sair de tarde com a galera e tudo, mas acordou aquele dilúvio. Está em casa sozinho sem fazer nada. Isso enlouquece, isso é ruim. E isso também é um aprisionamento ao mundo das ações. E todo mundo passa por isso. Às vezes Deus nos tira as ações. Como se dissesse, não dependa delas para ser feliz. Você tem que ser o senhor das ações, um Goswami, e não o escravo delas. Você acha que você precisa das ações para ser feliz? Você não precisa. Se você está achando que precisa, por mim, Deus, não tem problema, eu te tiro as ações. Vocês, se fossem Deus, não fariam isso? Uma pessoa que é extremamente apegada e escrava do mundo das ações, achando que sua felicidade está em agir. Vocês, como Deus, vão falar: eu vou tirar a ação de você. Vocês não fariam isso?
essa mulher, essa é que eu pensei numa mulher, de repente super ativa, super louca, quer resolver tudo e acha que a Maria, aí ela vai e tem um acidente e fica sem ter o que fazer, fica assim meio sem poder se mexer, e fica. Maria diz: tô doido, mas não, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aí Deus está dizendo: mas minha filha, eu estou te ajudando. Só que a Maria fica pedindo o contrário: me ajude a sair dessa situação. Porra, mas eu estou te deixando nessa situação, porra. Vê se percebe. Entendeu? É difícil uma pessoa não treinada perceber a vontade de Deus. Olha, mais uma vez, uma pessoa não treinada vai pedir: meu Deus, me ajude a sair dessa situação. Uma pessoa treinada vai se conectar com o amor a Deus e vai dizer: eu gostaria de estar diferente. Eu estou assim, mas eu estou bem, estou feliz. E eu estou entendendo o que você quer fazer comigo. Eu estou entendendo. E cada vez que essa pessoa entrar em agonia porque está sem nada que fazer, aí começa a mexer as perninhas, começa a apertar os mandíbulos, essa coisa, e começa a se encher de chocolate, ou de cachaça, ou de maconha, ou cocaína, e começar a tomar Rivotril um atrás do outro. Se essa pessoa se conectar e entender o propósito divino e não o próprio propósito, essa pessoa vai ser feliz pelo propósito de Deus. Vocês estão sacando que ela está lapidando o ego? Seu ego está sendo diluído no absoluto. Essa pessoa está se rendendo a Deus. A Gavaguita fala muito isso, a rendição a Deus. Vocês estão ouvindo bem a voz aí? E olha, então percebam isso também. Tomara que Deus dê para todos nós, para mim também, muitos imprevistos e também muitas horas de bobeira quando não queríamos estar de bobeira. E aí vocês vão falar: poxa, Marcelo, mas essa teoria toda, a gente vai incorporar isso tudo, tá legal, estou gostando, mas isso vai nos tornar improdutivos. Vamos ser pessoas passivas demais na sociedade. Olha, não é assim. Esses são os produtivos. Esses são aqueles que fazem e constroem. E o que uma pessoa dessa faz, permanece feito. Eu garanto para vocês que o que aquela Mariazinha vai fazer na praça, em pouco tempo vai se diluir. Mas uma pessoa que 500 antes de Cristo viveu numa sociedade sem internet, sem jornal, sem nada, uma pessoa rendida a Deus, no caso dele era o Nirvana, né? Não era Deus. O que Buda fez, a gente comemora até hoje. O que Jesus fez numa sociedade pequenininha, durante 3 anos da vida dele, a gente fala até hoje. O que aquela mulher fez na praça, hoje já se diluiu. Como a gente vê que uma pessoa construtiva, nos versos, né, está dizendo assim: reis como Janaka e outros se libertaram do mundo das ações, e esses agem para a produção, para a construção do mundo. Foi um dos versos que eu li. Então existe a mentalidade construtiva e a mentalidade restritiva. Eu estava conversando num barzinho, né? Saí com o pessoal, barzinho lá em Copacabana. Até falei esse diálogo na turma que eu estou lá em casa do Bhagavad. Vou repetir aqui. Papo vem, papo vai. A gente estava conversando sobre aquele negócio da pensão dos militares. Dos militares não, que pensão civil, que as viúvas agora têm direito só a 50% da pensão que era do marido. Você sabe dessa lei, né? Então, antigamente tinha a mulher e o marido morria,
e ela ficava com 100% da pensão dele. Agora ela só fica com metade. Aí, na conversa de barzinho, a menina falou: mas Marcelo, isso está justo, tem que ver caso a caso. Às vezes esse caso é justo, às vezes não é justo. Mas aquelas moças, aquelas senhoras de Copacabana, nunca fizeram nada na vida, ficaram sempre na dependência do marido e ficam ganhando 5 mil por mês. Não sei se 5 mil tem um teto, se for do INSS vai ter um teto, né? Mas ficam ganhando, 5 mil por mês e não sei se esse valor não. E ficam andando lá na praia, depois de Copacabana, lá todo cheio de pompa. Nunca fizeram nada na vida, Marcelo. Por quê? Se o marido morreu, pelo menos ela tem direito pela metade, está certo. Não quero entrar no mérito das leis. Mas a consciência dela é restritiva. Uma pessoa de consciência construtiva vai pensar: caramba, as mulheres têm o merecimento de ter 100% da pensão do marido morto. Isso elas conquistaram, é um mérito. Se fosse o rei de Janáca, que está escrito no verso, se fosse uma pessoa de consciência construtiva, ia dizer, no caso do rei de Janáca: no meu reino, ninguém vai tirar isso. É daí para cima. Mas não existe nem a realidade disso ser restringido. É uma bênção. Elas tiveram uma bênção. Quem sou eu para tirar essa bênção delas? Eu posso acrescentar: pessoas que agem como a gente está falando aqui, têm essa postura. Então vocês podem ver nas pessoas se elas são construtivas ou restritivas. E também nas nossas opiniões. A aposentadoria dos funcionários públicos, que é integral. Então, se o funcionário ganha 20 mil na ativa, ele vai ganhar 20 mil na aposentadoria. E se um servidor da ativa tiver um aumento de 20%, na aposentadoria também ele vai ganhar 20 mil mais 20%. Ele tem o mesmo aumento dos servidores da ativa. Já o pessoal do INSS, que não são funcionários públicos, não, dos firmas privadas, tem o limite do INSS. Então, um empresário que ganha 40 mil, quando se aposentar, vai ganhar uma aposentadoria do INSS, sei lá, o teto, que é 1.200, não sei, 4 mil. Aí as pessoas pensam: gente, eu vi isso no programa do Jô Soares, de um antigo ministro da Fazenda, que graças a Deus não está mais aí, nunca mais vi esse cara em nenhum lugar. Ele disse o seguinte: nossa, que música. Ele disse o seguinte: essa nossa sociedade não é justa. Tem as pessoas A e as pessoas B, as pessoas que são privilegiadas, as pessoas não privilegiadas. Isso é uma sociedade de desiguais. Nós temos que colocar limite na aposentadoria dos funcionários públicos também. Esse é o nosso ministro. Essa mentalidade é restritiva ou construtiva? Restritiva. Se os funcionários públicos têm a bênção, o privilégio de ter uma aposentadoria integral, se o cara passa a vida inteira trabalhando, ganhando 20 mil, ele vai passar na aposentadoria a ganhar os mesmos 20 mil. Aí uma pessoa vai dizer: não, Marcelo, é muito, não precisa isso para viver. O INSS é isso. Está na legislação, que eu já estudei muito a legislação do INSS, viu? Assim, está na legislação lá, que a função do INSS é só manter a vida. Aí, não importa se o cara ganhar 20 mil, depois ele vai só ganhar o suficiente para manter a vida. Tudo bem, eles não conseguiram ainda a aposentadoria integral. Os funcionários públicos conseguiram. Mas todo o movimento do governo é para derrubar a aposentadoria integral dos funcionários públicos e transformá-los iguais ao da iniciativa privada. E eu acho que eles vão conseguir. Porque eles estão se empenhando nisso com força, viu? Eu sou funcionário público. Acho difícil eu me aposentar com aposentadoria integral. De tanto que... Eu sou uma pessoa normal também. Assim, de tanto que o governo se empenha para cortar a aposentadoria dos funcionários públicos.
Isso é uma mentalidade restritiva ou construtiva? Restritiva. Se fossem pessoas como o rei Janaka, iam pensar, ou Buda, ou Jesus, ou Krishna, ou esses grandes avatares, iam falar, não, no meu reino, essas pessoas conseguiram essas bênçãos. Eu não vou levá-las para baixo para se igualar com quem está embaixo. Elas serão os exemplos. Elas serão os exemplos. E não as vítimas. Como nós somos? Construtivos ou restritivos? Olha, eu juro para vocês, gente, eu juro, que se vocês fizerem todos esses exercícios de libertação do karma, do relacionamento com os imprevistos, o propósito da minha missão no mundo, meditem sobre isso, se relacionar com aqui e com agora. Aliás, o tema da quarta-feira que vem vai ser muito o aqui e agora, viu? Você está fazendo essa pergunta. Vai ser muito isso, o aqui e o agora. Depois da manhã. Então, quem se relaciona com a sua missão no aqui e com agora, quem não fica agoniado e quem entende o propósito de Deus quando Ele tira as nossas ações, quem faz todos esses exercícios de Karma Yoga, naturalmente, sem esforço, se torna uma pessoa construtiva. E aos poucos a mentalidade restritiva vai caindo. Esses são os grandes homens. Esse é Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, que não são avatares, mas são grandes homens. Yogananda. E somos nós. Muita aceitação. Mais uma oportunidade. Uau! Muita autorrealização. Isso. Assim, a gente tem que entrar no processo de autorrealização. É isso. Conformismo? Você acha que Jesus, ele falou, é muito conformismo. Você acha que Jesus era um ser conformado? Revolucionário. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, revolucionários. Todos eles. Mas esses caras constroem o mundo. Eles destroem e constroem. Krishna, é que vocês não sabem bem a história de Krishna, mas Krishna era um revolucionário. Ele destruía padrões e construía um universo de conhecimento, que é o nosso estudo nas quartas-feiras, né? Assim, essas pessoas assim, os governantes, eles não aceitam assim, não, isso é assim mesmo. Eles vão lutar. Não, ninguém vai derrubar esse benefício, não. Isso ninguém vai derrubar. Eles fazem uma revolução e transformam o mundo. Assim, pessoas assim, elas têm uma índole rebelde, como Jesus. Mas é um rebelde com muito amor no coração, entendeu? Não é um rebelde com ego como foco. É um rebelde construtivo. Ele realmente torna o mundo melhor. Mas esses somos nós. O que eu estou falando para vocês é para a gente se autoanalisar. Será que eu sou um ser construtivo ou restritivo? Pode falar. Quando a gente fala assim, em autorrealização, a gente não está sendo, de certa forma, ego, egocêntrico, olhando para si como foco, e talvez essas pessoas estavam olhando mais como doar a si próprio pelo mundo todo. Viu que pergunta legal dele? Assim, todo esse processo está muito focado no eu, a autorrealização. Isso não é muito ego, egoísmo, essas coisas, muito autocentrismo, assim. Krishna sempre fala, ao longo do Bhagavad Gita todo, o processo do yogi é individual. É individual. É de autorrealização. Foque no que Deus dá para você. E só.
Não queira arrumar o mundo se você não sabe arrumar o seu próprio armário. Então ele sempre diz: arrume o seu armário, e naturalmente você será forte para arrumar o mundo. Mas o processo do yoga é individual. Assim, às vezes, querer mudar o mundo pode se confundir com controle e arrogância. Olha a Mariazinha na pracinha. Assim, essa pergunta dele foi boa. Pessoas que entram no processo de autorrealização, isso foi o que Buda falou a vida dele toda. O tempo todo. Assim, sou eu comigo mesmo. E com isso, eu mudo o mundo. Porque senão, se eu achar que eu tenho que nascer, que eu tenho que mudar o mundo, quando eu estiver preso numa cela, ou indo para a minha morte, eu vou me sentir infeliz achando que não estou cumprindo a minha missão. A minha missão pode acontecer dentro de uma cadeia, deitado numa cama, inválido, sem poder de ação nenhum. Geralmente as pessoas falam: nossa, eu estou sem poder de ação. Deus me deu uma velhice, mas me dê saúde. Me dê a velhice que você quiser. O que vier de você virá para a minha autorrealização e vai me fortificar. Se você quiser um corpo doente, eu terei. Um corpo inválido, eu terei. Um corpo sadio, eu terei. Em qualquer processo, eu buscarei a autorrealização. Então, um ser pode estar inválido numa cama, e ali, num processo de 100% de autorrealização, ali, inválido, ele muda o mundo. Deitado numa cama, ele muda o mundo. Porque Jesus mudou o nosso mundo morto. Morto. Isso é incrível. Gente, vocês estão sacando assim, como isso é bom? E como nós vamos nos tornar pessoas assim, muito superiores ao que nós somos, fazendo exercícios tão simples. Eu sempre brinco na minha turma, eu estudei muita contabilidade. Contabilidade é complicado pra caramba. Contabilidade é complicado, mas transcendência não é não. Tem que ter o contato com a transcendência. Transcendência é gostoso. Vocês entenderam tudo? Entenderam? Ó. Muito bom, né? Toda quarta nós estamos aqui, tá bom? Toda quarta. Nós já estamos aqui há uns 8 anos. E se vocês entrarem agora, vai ser como se vocês estivessem iniciando o processo. Vocês vão falar: eu estou entrando atrasado. Não tem isso. Tá certo? Então, ó, namastê, todas as glórias a Deus e bons exercícios para todos nós.